Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto pelas nações. Que o seu coração esteja aberto, que seus olhos estejam atentos a ver e ouvir tudo aquilo que o nosso Deus tem feito nesse nosso mundão. De fato, o Senhor tem feito grandes coisas através da sua vida, através da minha vida, pelas nações. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. E sempre compartilhe, não esqueça, é muito importante também a gente falar a outros e compartilhar a outros sobre a graça, sobre o amor do nosso Deus. Vamos orar? Pai, obrigada, Deus, por esse privilégio de estarmos juntos, conectados mais uma vez, para poder ouvir, ó Pai, para poder ver muito daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, pelas nações. Que possamos sempre ser tocados pelo Senhor, ó Pai, a entender o nosso chamado, a entender a nossa missão, ó Deus, e contribuir para a expansão do Teu reino, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra seu coração, erga a tua voz e nesse momento vamos juntos louvar ao nosso Deus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oi, irmãos, agora nós vamos acompanhar a leitura bíblica que se encontra em Mateus 9, do 35 ao 38. Acompanhem comigo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Pai da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Assim como diz aqui na palavra do Senhor,
poucos são os trabalhadores e a colheita é muito grande. E um desses trabalhadores é o missionário Áquila, e hoje ele veio trazer o seu testemunho. Ele foi enviado pela Junta de Missões e está fazendo um trabalho no sul da Ásia. E agora nós vamos acompanhar esse testemunho. Olá, primeira Igreja Batista de Senador Camará, que privilégio poder estar falando com vocês aqui por esse canal. Meu nome é Áquila, sou casado com a Priscila, temos 3 filhas, a Padma, a Dia e a Aisha, e temos trabalhado no sul da Ásia nos últimos 5 anos como missionários. Ali nós temos a tarefa de auxiliar os nacionais, o povo da terra, a plantar igreja em uma população de 10 milhões de muçulmanos que até hoje são considerados não alcançados. Tem sido um privilégio servir ao Senhor naquele lugar e conhecer gente que ama o Senhor profundamente e que quer ser usada por Ele, conhecer a Ele e viver para a glória dEle. Um desses é o que eu vou nomear aqui como o irmão Kumar. Eu e o Kumar, com a intenção de treiná-lo e também de abençoar o povo, nós saímos uma vez por semana para procurar na rua aqueles campos brancos, pessoas que queiram ouvir do Evangelho. O Kumar ele é de um outro estado, que não é o estado onde a gente atua, e o sul da Ásia tem uma característica muito peculiar, que é praticamente cada região ou estado eles falam um idioma. E o Kumar ele é de um estado muito dificultoso, quase nenhum cristão. A família dele foi alcançada por trabalho de missionários lá, e ele se sente chamado a trabalhar com Deus, para trabalhar entre os muçulmanos e uma outra religião. Ele que tem ele vem de uma família hindu que se converteu e ele é chamado para trabalhar entre os muçulmanos. Então ele se muda para o estado onde moramos para alcançar esse povo, tendo que também, ele mesmo sendo daquele mesmo país, tendo que aprender um novo idioma ou tentar se comunicar em inglês, ou aqueles que conhecem a língua que ele fala. Uma vez andando na rua, a gente encontrou um senhor bem característico muçulmano, daqueles que talvez alguns tenham medo, todo vestido de branco, barba bem grande, o chapéuzinho branco, e tinha muito respeito em toda a comunidade muçulmana daquele lugar. Nós chegamos na loja dele e começamos uma conversa muito amistosa, e começamos a interagir e criar alguma certa intimidade. Até que certo ponto a gente decidiu compartilhar para ele a história de Adão e Eva. E começamos a perguntar se ele conhecia, porque os muçulmanos também conhecem muito bem essa história, com algumas mudanças, mas sim. E começamos a conversar sobre Adão e Eva, quantos pecados Adão e Eva cometeram para que eles fossem lançados fora do Jardim do Éden, e como foi a resposta deles, o que Deus havia feito. E aí, uma certa altura da conversa, a gente perguntou para ele, Mohammed, Adão e Eva na sua cultura, eles são considerados super profetas, certo? Ele respondeu, certo, você está correto. E então eu perguntei, se 2 super profetas cometeram apenas um pecado, apenas um deslize, Deus os tirou da sua presença, qual esperança podemos ter eu e você de que a nossa multidão de pecados será um dia perdoado e a gente vai poder ir para o céu? Aquele senhor, Mohammed, ele parou um minuto e ele confessou para a gente, ontem eu lia o Corão sobre nessa parte dessa história de Adão e Eva, e eu me fazia a mesma pergunta.
Meus irmãos, o Corão não dá a resposta para essa pergunta dele. Como eu posso ser perdoado dos milhares dos meus pecados? E ali nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ele, porque cremos que Jesus é a nossa certeza da salvação. Meus irmãos, tem sido muito legal ver o Kumar crescer e andando com o Senhor. A minha oração é para que você continue orando pelos muçulmanos espalhados no mundo inteiro, para que eles cada dia mais eles possam ter descontentamentos com a incerteza da religião deles e procurarem a certeza que somente Jesus dá. Um grande abraço, eu espero que você esteja vivendo na plenitude de Deus e que no meio dessa pandemia, no meio de um movimento de tanta dificuldade, você esteja frutificando aonde Deus te colocou. Um grande abraço do seu missionário Áquila e Priscila. Ихснэ магтан дуулъя ихснэ магтан дуулъя Есүс хүүгээ бидэн төгсөн ихснэ магтацгаа ихснэ магтан дуулъя ихснэ магтан дуулъя Есүс хүүгээ бидэн төгсөн ихснэ магтацгаа Ихсэн хүчтэй бидэн дөгсөн амар тайван аз жаргал итгэл найдварт маань ирэлэн ихсэн хүчтэй бидэн дөгсөн амар тайван аз жаргал итгэл найдварт маань ирэлэн Ихснэ магтан дуулъя ихснэ магтан дуулъя Есүс хүүгээ бидэн төгсөн ихснэ магтацгаа ихснэ магтан дуулъя ихснэ магтан дуулъя Есүс хүүгээ бидэн төгсөн ихснэ магтацгаа ихсэн хүчтэй бидэн төгсөн амар тайван аз жаргал итгэл найдварт маань ирэлэн ихсэн хүчтэй бидэн төгсөн амар тайван аз жаргал итгэл найдварт маань ирэлэн ихсэн хүчтэй бидэн төгсөн амар тайван аз жаргал итгэл найдварт маань ирэлэн ихсэн магтан дуулъя ихснэ магтан дуулъя Есүс хүүгээ бидэн төгсөн ихснэ магтацгаа É muito bom ver a palavra de Deus se cumprindo. A palavra que diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E foi maravilhoso através desse louvor na língua mongol. Nesse momento, vamos orar pela Mongólia?
feche seus olhos e una o seu coração ao meu. Senhor Jesus, nesse momento queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ver mais um povo adorando e louvando ao Senhor. Nesse momento, queremos também clamar pela Mongólia, esse povo que é muito religioso, mas que eles encontrem, ó Deus, o verdadeiro Deus através de Jesus Cristo. Abençoe esse povo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, iremos ouvir a palavra de Deus através do pastor Lauro Mandira, que foi gerente da Junta de Missões Mundiais por muitos anos. Que Deus nos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqueles que nos ouvem neste momento. Com alegria aqui estamos para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E queremos convidar a todos que abram suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, que diz o seguinte: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. O eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, e sentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes o que estás lendo? E ele respondeu: Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de que o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: Aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: É permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais ouviu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quero compartilhar com vocês neste momento a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E para isso, nós queremos falar acerca desta passagem que tanto tocou a nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, através de um anjo, apareceu a Filipe e o enviou para que fosse a Gaza, e ali então ele devia cumprir uma missão que Deus havia colocado no seu coração. E ele então foi, caminho de Gaza, conforme diz a palavra do Senhor. E o texto continua falando que, quando ele estava descendo para Gaza, ele encontrou nessa carruagem um homem, que era o eunuco da rainha de Candace. Candace era o título dado à rainha da Etiópia, chamada rainha guerreira. E este homem cuidava de todos os seus bens, de tudo que ela possuía. Era um homem muito importante. Interessante, meus amados, quando nós recebemos uma ordem do Senhor para irmos pregar o Evangelho, falar de Jesus num grande centro urbano, é fácil de entender. Mas quando recebemos uma mensagem como esta de um anjo dizendo vai ao deserto,
no caminho que desce para Gaza, é mais difícil compreender. Porque no deserto não existe nada mais além de areia, de pedras. E certamente Filipe se perguntou naquela hora, o que eu estarei fazendo, a quem eu estarei pregando no deserto? Mas como um homem obediente a Deus, Filipe era um diácono da igreja de Jerusalém, que havia ido para Samaria como evangelista, junto com as suas filhas, para pregar o evangelho. Era um homem que tinha o coração aberto às revelações de Deus. E então ele aceitou o desafio que o anjo lhe colocou e seguiu o seu caminho. E diz a Bíblia que nesta viagem ele encontrou este homem, eunuco, que estava voltando das festividades em Jerusalém. Ele era um prosélito, um etíope convertido ao judaísmo. E por isso ele tinha vindo para a festa em Jerusalém. Retornando então do seu caminho, encontrando ali com Filipe, ele estava sentado na sua carruagem, talvez aproveitando o silêncio daquela viagem que estava fazendo, abriu um rolo do profeta Isaías, que era a Bíblia daquele tempo, e começou a ler esta passagem muito linda, que fala acerca do Messias. Principalmente começa no capítulo 53, dizendo quem deu crédito à nossa pregação. E ele diz assim também nos versículos seguintes, que Jesus foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Ele foi moído, ele foi humilhado pelos nossos pecados. E o eunuco estava entusiasmado com esta palavra quando viu Filipe, que se aproxima dele, orientado pelo Espírito Santo. E Filipe lhe pergunta, ao ouvir essa leitura, entendes o que lês? E ele respondeu para Filipe, como entenderei se não há quem me ensine, se não há quem me explique? E convidou Filipe a subir na sua carruagem. Que grande oportunidade. Filipe sentou-se ao seu lado e ali prosseguiram sua viagem. Filipe começou por esta passagem e foi esclarecendo àquele homem tudo acerca de Jesus e pregou-lhes o evangelho. E eles então, nesta viagem, não sabemos quanto tempo eles estiveram juntos, mas a verdade é que chegando num determinado lugar havia um rio, água corrente, e ele perguntou a Filipe, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, é lícito, se creres de todo o vosso coração. E ambos desceram as águas para serem batizados. Eu gosto de usar esta passagem, lembrando que existem algumas razões por que as pessoas não aceitam Jesus como Salvador. Porque as pessoas não se convertem. Porque elas não recebem Jesus no seu coração. E esse texto nos dá algumas razões que eu quero deixar com vocês neste momento. A primeira razão, a pessoa só não aceita Jesus como Salvador porque não entende, não compreende as Escrituras. Por isso que aquele homem disse para Filipe, aquele eunuco, como poderei entender se não há quem me ensine? E então foi uma grande oportunidade. Filipe sentou-se ao seu lado e começou a explicar-lhes a palavra de Deus. Realmente a compreensão da Bíblia é uma coisa difícil para muita gente, porque a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós. E só compreende aqueles que aceitam Jesus como Salvador e guiados pelo Espírito Santo, eles podem entender o que a Bíblia fala. Por isso, então, aquele homem não estava entendendo. Ele não conhecia Jesus, não era guiado pelo Espírito Santo. Mas Filipe era um homem de Deus. Por isso existem aí os missionários, os pastores, os crentes que estão envolvidos com a palavra de Deus para explicar àqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Isto é missões, o que a Bíblia nos ensina. O próprio Senhor Jesus, em João 5:39, diz o seguinte, vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Jesus. Nós testificamos de Jesus. E se nós não testificarmos, como as pessoas vão compreender? Em Marcos 12:24, nós encontramos uma outra passagem. Quando os fariseus estavam ali discutindo acerca de uma mulher que havia se casado 7 vezes com membros da mesma família, e eles perguntavam, tentando armar um laço para Jesus,
perguntando o seguinte: quando ela morrer e for ao céu, se isto existe, porque eles não criam no céu, de quem ela será esposa, uma vez que ela casou-se com os 7, um de cada vez? E Jesus responde para ela, ou para eles: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, meus amados, as Escrituras são importantes para nós, o testemunho são importantes para que essas pessoas que não compreendem a palavra de Deus possam entender. Então nós podemos imaginar aquele homem lendo aquelas escrituras, não entendendo nada, e Felipe pergunta: está entendendo o que está lendo? Ele diz: como posso entender se ninguém me ensinar? Grande oportunidade para transmitirmos a palavra de Deus através do ensino das escrituras, através do exemplo que nós temos na nossa vida, através do enchimento do Espírito Santo. E eu queria dizer também que o mundo está cheio de religiões. Nós conhecemos religiões de todos os nomes. Eu trabalhei na África por muito tempo, conheci muitas religiões, li acerca de muitas religiões. Religiões não faltam no mundo, mas religiões não levam ninguém para o céu. Quem salva a pessoa é Jesus Cristo. Somente no nome de Jesus a pessoa pode ser salva, porque Cristo é que morreu na cruz por nós. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Cristo nos deu vida e esperança. Então, por isso, nós precisamos compartilhar com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Não basta ter uma religião, é preciso ter Jesus no coração. E quem tem Jesus no coração, ele segue um caminho reto, um caminho que conduz à vida eterna. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira razão por que a pessoa não aceita Jesus como Salvador é porque não entende a Escritura, não entende a palavra de Deus. Há uma segunda razão aqui nesse texto. Quando o eunuco estava chegando perto de um rio, perguntou a Felipe: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E Felipe respondeu: é lícito se creres de todo o vosso coração. Olha, Felipe colocou a fé como fundamento da salvação. Se creres, é possível a salvação. Por isso é lícito. E ele então disse a Felipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta declaração que era muito importante e é muito importante para todos nós hoje. A fé é o fundamento da nossa salvação. Os apóstolos escreveram um credo no seu tempo, chamado o Credo dos Apóstolos, que dizia o seguinte: eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio em Deus Espírito Santo, depois eu creio na igreja e creio em uma porção de coisas baseados principalmente na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Este é o credo dos apóstolos que lá no início já as pessoas declaravam e declamavam como testemunho da sua fé em Jesus Cristo. E não bastando somente isto, deste credo, mas o apóstolo Paulo pregava o evangelho em vários lugares. O evangelho que Paulo pregava, ele afirmava o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso, meus irmãos, a salvação é pela fé em Jesus. E o eunuco então respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, muita gente não aceita Jesus como Salvador no seu coração porque não tem fé. Há uma fraqueza espiritual na sua vida. E ele não tem fé por quê? Porque não conhece Jesus, não conhece as Escrituras. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve, se alguém não fala, se alguém não explica, como ele vai aceitar Jesus como Salvador? Então, note, a primeira barreira para uma pessoa aceitar Jesus como Salvador é as Escrituras, porque ele não entende, se alguém não explicar. A segunda é a fé, porque ninguém testifica para eles acerca de Jesus. Quando eles conhecem a Jesus, quando eles aceitam a Jesus, a fé cresce no coração e eles então se desenvolvem nessa fé e proclamam esse evangelho também a outras pessoas. Mas há uma terceira razão que nós encontramos nesse texto. Quando eles chegaram ali perto de um rio, vendo águas, o eunuco disse a Felipe: eis aqui a água,
ou águas, que impede que eu seja batizado? E Filipe, depois de dizer ser crês de todo o coração, diz a Bíblia, ambos desceram as águas e ele foi batizado. Então muita gente não aceita Jesus como Salvador porque não teve oportunidade. Não chegou aquele momento. É necessário que alguém lhe dê esta oportunidade como Filipe deu ao eunuco. Chegaram ali no rio, ambos desceram, foram batizados, ou foi batizado o eunuco, saíram das águas, diz que o eunuco saiu saltitando, feliz, alegre, louvando a Deus. Ele não viu mais a Filipe, porque Filipe voltou por um outro caminho, arrebatado pelo Espírito Santo, e foi para Gaza, e compartilhava em Gaza a palavra de Deus, até novamente chegar em Samaria. Que coisa interessante, meus amados. Nós fazemos missões, nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos ao mundo a salvação por meio de Jesus. E Ele nos enviou, Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E como eu disse, há muitas religiões no mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 2, o seguinte: eu dou testemunho de que este povo, os judeus, eram zelosos da palavra de Deus, mas não com entendimento. Há muita gente zelosa de Deus. Há muitas religiões que defendem o seu Deus, mas não têm entendimento da palavra, não têm compreensão. Daí porque a obra missionária é relevante, é fundamental para a igreja. A igreja tem que obedecer a palavra de Jesus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Não que o batismo venha salvar, mas é um cumprimento da palavra de Deus, obediência a uma ordem de Jesus. Então não se esqueça, meu amado irmão, meu amado ouvinte, o mundo não se converte, as pessoas não se convertem, primeiro porque não conhecem as Escrituras, ninguém lhe explica. É necessário que alguém se assente, discipule, ensine a palavra de Deus para que a pessoa tenha compreensão. Segundo, não aceita Jesus como Salvador porque não tem fé. A fé vem pelo ouvir. Alguém tem que chegar a essa pessoa e falar, e falar, e falar, muitas vezes de Jesus, até que ele coloque no seu coração e creia que Jesus é o Filho de Deus, como fez o eunuco. Mas em terceiro lugar, porque não há oportunidade. Talvez nós temos muitos lugares no mundo hoje que as pessoas ainda nunca ouviram falar de Jesus, porque ninguém chegou até eles. E este é o papel da igreja. Esta é a missão da igreja. Fazer missões, ir por todo mundo, pregar este evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe, que você seja um missionário relevante, ativo, e que vá ao mundo, como Jesus mandou. Vá ao seu vizinho, vá ao seu companheiro, vá ao seu colega de trabalho. Onde quer que existe uma pessoa que não está compreendendo as Escrituras, fale sobre ela, fale sobre Jesus, dê-lhe a oportunidade dele aceitar Jesus como Salvador e ser salvo. Eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra e obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos aberto o coração, a mente, para compreendermos a sua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos missionários desta palavra, a levarmos aqueles que não entendem, não compreendem, ainda não crê, a esperança de que a vida em Jesus. Pois no nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Olá, povo de Deus, família missionária, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus enviou o Espírito Santo à sua igreja antes de enviá-la ao mundo. Isso mesmo, primeiro ele enviou o Espírito Santo à igreja antes de enviá-la ao mundo, pois sem a participação, a presença do Espírito Santo, a igreja não consegue fazer a sua obra com eficiência. Cheios do Espírito Santo, eu e você, a Igreja de Cristo, podemos proclamar e viver o reino de Deus em todas as nações da terra. Vamos então permitir que o Espírito Santo nos use a cada dia para ganharmos mais pessoas para o reino de Deus. Vamos levar o Evangelho todo a todo mundo. Que Deus nos abençoe nessa missão. E pelas nações tem exatamente essa missão, esse propósito de mostrar o que o Espírito Santo está fazendo através da sua igreja nas nações.
E hoje nós tivemos o privilégio de ouvir o testemunho do missionário Áquila. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe sua família. Áquila mora no meu coração, é um amigo. Pastor Mauro Mandira, muitíssimo obrigado pela palavra edificante. E os irmãos Wanderson Guimarães, Fabiano Lima, Rafael Antunes, membros da Primeira Igreja Batista, Senador Camará, que Deus os abençoe. Que todos nós persistamos em fazer a vontade de Deus, na qualidade de missionários, levando o Evangelho ao mundo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo Pelas Nações. A você que nos acompanha, meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, faça a gentileza de se inscrever. PIB em Senador Camará. E também nos acompanhe lá no Facebook, PIB em Senador Camará. Esse é o nome da nossa página. E também no nosso Insta, PIB Senador Camará. Quero ver você lá. Que Deus nos abençoe. Vamos pregar o Evangelho. Sempre, sempre pelas nações. Beijos. A paz do Senhor.